Oi. Enfim, temos mais um vídeo aqui de Sérgio Sacani contra 31 negacionistas. Vai, dá o play, vambora. Salve, salve pessoal, meu nome é Sérgio Sacani, tenho 50 anos, estou aqui hoje contra 26 negacionistas 26? E a minha primeira afirmação é: o Brasil odeia ciência. Temos muitas coisas para falar aqui, então o tema de hoje aí é o Brasil odeia ciência. Eu só não entendi, assim, porque o Brasil odeia ciência. Ele afirma, o Sérgio Sacani ele afirma isso já há muito tempo, mas há muito tempo que o Brasil odeia ciência. Isso não é nenhuma questão de governo atual, tá? Isso não é nenhuma questão de governo atual. Ele já fala sobre isso, que o Brasil odeia ciência, há muito tempo mesmo, desde, assim, de outros governos também. É uma frase meio que chavão aí do Sacani. Mas, assim, são 31 negacionistas, ou 26, né? Agora são 26 negacionistas aí de ciência. Eles vão o quê? Vão bater de frente com o Sacani? Falar, não, eles acreditam que o Brasil adora ciência? Não sei. Vamos ver. Tem que ver, né? Vambora. Tudo bom? Tudo bem, prazer, Rafael. Prazer, cara, tudo jóia? Prazer, Jóia. é ótimo falar contigo. Bora. Me chamo Rafael, sou empresário, moro aqui em São Paulo e hoje eu vim aqui para debater com o Sérgio Sacani, aí, um grande ícone aí do YouTube. E, Sérgio, pra gente já começar aqui, eu quero entender, me fala por que você acredita que o Brasil é inimigo da ciência? Cara, o Brasil como Estado odeia a ciência porque nós não temos e nunca tivemos nenhum governo, nenhuma instituição, nenhum grande investimento no que a gente chama de Big Science. O único grande investimento que o Brasil teve na Big Science foi o acelerador Sirius, que demorou muito tempo. Nós não temos investimento em satélite, que é super importante para o país. Eu entendo o ponto do Sacani, eu entendo. Assim porque eu também falo, lógico que a minha palavra não tem o peso que o do Sacani tem na internet, tá? Tô falando do mundo científico, não, nós falamos na internet. Quando eu falo que o Brasil não gosta de história, não, desculpa, de educação, que a gente nunca teve, de fato, uma preocupação de fato com a educação, e isso é independente do governo, desde a criação do Brasil. A gente tem, sim, questões, projetos, mas assim, eu falo de uma educação popular, uma educação acessível, aí o meu ponto é outro. Uma educação acessível, uma educação popular, tá? Então, eu bato de frente, eu falo sobre isso também, tá bom? Logicamente, como eu falei para você, sem o mesmo peso que Sérgio Sacani tem para a internet. Não para o mundo científico, mas para a internet. A gente não tem investimento no sistema de GPS, que é fundamental hoje para um país. Estados Unidos ser liga lá, soberano. acabou, né? Se os Estados Unidos quisesse, ele poderia ferrar boa parte do mundo, o Brasil inclusive. Ele não pode, tá? Esse é um outro ponto também que bate de frente aqui com o Sacani. Na época, lá no canal principal, a gente fez vídeo sobre isso. Os Estados Unidos não pode simplesmente barrar um sinal de uma região só, sabe? Isso demanda um monte de implicação, tá? Mas é para você trabalhar com a ideia de que criticar que o Brasil não tem o GPS sistema próprio, tá valendo, vambora. Entendeu? E tudo isso é investimento científico e não é investimento na ciência aplicada. Esse que é o grande problema. Tem que ter um investimento na ciência de base. Certo. E a ciência de base ela é muito importante. Só que o problema da ciência de base é que ela não dá voto. Ela não aparece. Entendi. Então isso faz com que os governantes, os deputados, não queiram investir nisso. Então isso é a coisa mais clara que tem, é o Brasil odiar a ciência. E se você pegar a tabela dos países mais ricos do mundo, são os países que mais investem em ciência e tecnologia no mundo. E por que o Brasil não investe? Então esse é um grande problema. Entendi. E não adianta lado de governo, você pode falar qualquer um, acho que desde o descobrimento do Brasil até hoje, não teve... Olha, isso é de fato real, assim, não tô falando se investe ou não, do ponto de vista do Sacani. Em relação a governos, o Sérgio Sacani, ele pode ter o posicionamento político, ele tem o direito de ter o posicionamento político que ele quiser, assim como eu defendo o meu ponto de vista do meu posicionamento político, tá? Ele pode ter o que ele quiser, tá? Ele pode ter o que ele quiser, isso aí, assim, dentro do limite da lei, da questão ética, né? Dentro da questão ética. Mas, assim, ele, de fato, essa questão dele falar que o Brasil odeia a ciência não vem de governo de 2023 para cá, tá? Ele já falava isso antes em períodos de governo Bolsonaro, para vocês terem noção, apesar de eu achar que ele apertou em 2018, 17, 2022, ele apertou 22, mas aí é uma outra questão, eu não vou ficar entrando nesse assunto necessariamente, tá bom? Um governo que quis investir pesadamente em ciência. Entendi. Você acha que é possível a gente começar a investir em ciência
sem investir em estudo de base? Não, tem que começar por aí. Então, por isso tem que investir na base. É na base, né? Porque muita gente separa, né? Existe uma... Eu só não tô entendendo. O cara tá lá pra quê? Pra lamber o saco do Sacani? É isso? Saco do Sacani? Que às vezes não é para existir entre ciência e educação. São duas coisas que estão muito ligadas. Agora, você pega, por exemplo, no Brasil, você já viu algum ministro da educação trocando ideia junto com o ministro da ciência e tecnologia? Não. Você não vê eles nem junto. Então, isso é um grande problema. Os países que são desenvolvidos nessa área, a ciência e a educação, ela está ligada. Ótimo. E aí, como eu estou falando que é ciência de base, a gente tem que começar na base também. Porque não adianta hoje eu querer, por exemplo, fazer um satélite. Eu não vou conseguir apoio de ninguém, porque eu não tenho nem essa cultura. Sim. Quando eu começo a investir na educação de base, a criança ela já cresce com aquela cultura. Eu dou o exemplo sempre da Índia. Na Índia, exploração espacial é obrigatória no ensino fundamental. Então, a criança ela já cresce com aquilo. Quando ela tiver na idade para votar, ela vai votar em pessoas que têm aquele mesmo interesse que ela tem desde criança. E o Brasil não tem isso, então a gente tem que ter esse investimento. Mas boa parte da academia que a gente vê hoje, né, defende o ensino de faculdade, é tudo escola superior e ninguém fala sobre o ensino de base, né? Tá errado. Hoje totalmente tomado pelo sistema Paulo Freire, que é um fiasco. Tava demorando. Assim como no último React, você leu Paulo Freire? Se você leu Paulo Freire, se você leu, você sabe que o Paulo Freire não é implementado. Estudar Paulo Freire na universidade é comum. É normal e é necessário, assim como estudar Paulo Freire, assim como estudar outros autores. Eu estudei Paulo Freire, eu estudei Norberto Bobbio, tá longe de ser marxista. Eu tive, por exemplo, na minha graduação em História, a gente estudava um cara que lia livros, mas não só dele, tá? Não é a base. Quando a gente fala, parece que é a base. A gente lia livros de quem? Do Boris Fausto, que é muito famoso, tem muita gente que conhece, muita gente que gosta. Boris Fausto é do PSDB, é um dos fundadores, inclusive, do Partido Social Democrata Brasileiro, partido de direita. O início da direita brasileira pós-ditadura militar. Aí assim, o que acontece? A gente entrou de novo na doxa. O senso comum, alguém falou na internet que tudo é Paulo Freire, aí vai lá e fala. E só para constar, Paulo Freire é respeitado no mundo inteiro. Só não é respeitado por quem? Pela zanta bolsonarista. É só pela zanta bolsonarista que nunca leram. Entenderam? Nunca leram, mas fica reproduzindo discursinho de Jovem Pan. É isso. Não funciona, né? O aluno hoje ele passa de ano, a não ser que ele fica um ano inteiro sem ir para a escola e nada acontece, né? Então, nosso sistema hoje, ele já é falido. E para você que não sabe, você sabia que um aluno do Brasil hoje, para o governo, ele custa muito mais do que o do Japão? Pois é, pode pesquisar aí. Então, o problema não é nem dinheiro. Agora, falando mas o problema nunca é dinheiro, viu? Isso aí é bom ressaltar que boa parte de todos os problemas, o problema não é dinheiro. Estava demorando para levar para o ponto de vista do espectro político, da questão ideológica, né? Para eles é tudo isso, né? E aí, assim, por que tá explicado por que eles adoram, estão aí lambendo o saco do Sérgio Sacani? Porque eles sabem do posicionamento político do Sérgio Sacani. Mas como eu falei para vocês, ele tem um direito, e eles têm um direito aí de ter o posicionamento político que quiser. Mas assim, fala o que você sabe, ou o que você minimamente estudou. Porque senão a gente cai naquelas falácias de um monte de teoria infundada, teoria da ferradura, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês, é a questão do Marx. O Marx ele dizia que a religião era uma droga, porque ele fala lá que a religião é o ópio do povo. Ele não quis dizer, você tem que ler o contexto inteiro do Marx para saber o que ele de fato falou. Quando ele fala é o ópio do povo, ele fala que é o refúgio do trabalhador. O trabalhador que trabalha lá naquele tempo, 12, 13, 14 horas, ele buscava a religião para ter esse refúgio. Por isso que ele fala ópio, que era uma droga comum utilizada no século XIX. Mas aí, vou tornar tudo raso. O problema é esse, torna tudo raso. O problema do negacionismo é esse, eu volto a afirmar aqui. O maior problema não é a burrice, o problema é a prepotência. O problema, na verdade, é interesse. Sim. Agora fica aquela questão, será que os próprios governantes não têm interesse em manter a população ignorante? E agora que você falou em ciência, eu vou trazer um ponto importante. Pandemia. Pandemia foi onde a gente mais viu aí falarem de negacionista, né? Eu fui tratado com negacionista quando eu achei que era uma loucura
falar que você vai pegar Covid se você estiver em pé num shopping, não sentado. Prazer, tudo bom? Tudo Tranquilo? bem? Primeiro, começar concordando com o que você falou antes do debate, que o Palmeiras não tem mundial. Boa, já temos Uma coisa em comum. Muito prazer. Prazer. Seu nome? É Giovanni. Boa, Giovanni. E eu gostaria de falar que o Brasil, como Estado, que foi o seu argumento, ele não odeia a ciência. E eu vou concordar que realmente falta investimento na ciência. Por muitos motivos, mas isso não é por motivo de ódio. Porque, na Até minha então, a visão, gente está o concordando. governo brasileiro, ele não se importa se você não vai ter o que comer amanhã. O governo brasileiro, ele não se importa se quando você sair de casa vão apontar uma... Agora pergunta para um mirim, para um juvenil, para um fraldinha desse aí, se durante, acho que devia ser, que tinha até 3 anos de idade entre 2018 e 2022 o governo Bolsonaro, pergunta se ele falava essas mesmas coisas, onde também você não tinha investimento em ciência, você não tinha investimento em educação, se ele falava essas mesmas coisas naquele governo. Não falava. Por quê? Por que não falava? Porque não é uma questão aqui de análise técnica. Como eu falei para vocês, o problema do negacionista é a prepotência do caralho. arma na sua cabeça pra te roubar. O governo brasileiro, ele não se importa se vai ter algum médico pra te atender na... Ele tá falando do governo. Aí quando ele fala do governo, ele tá direcionando para governo. Ele não tá falando do Estado. Quando você tá falando do Estado, você tá falando de um sistema maior, do sistema geral. Ele tá falando do governo. Então ele tá direcionando para o governo atual, tá? Mas ele não falaria isso do outro governo. Será? Vamos ver. fila do hospital. A realidade é que o governo, ele é incompetente mesmo. Ele não odeia a ciência, ele é incompetente. Isso a gente vê em educação, a gente vê em transporte, infraestrutura, saneamento básico. Mas tudo isso tá ligado com a ciência, cara. Sim. E é isso que a população não entende. Isso eu Tá. concordo, mas não é ódio. A população, na hora da eleição, o cara quer, eu também quero, eu quero que minha rua não inunde. Sim. Eu quero que meu esgoto funcione. Mas o que eu vou fazer um esgoto melhor? Se eu tiver uma universidade trabalhando legal, na universidade eu posso desenvolver um novo sistema de esgoto, um novo sistema de encanamento, que é mais barato, que é mais eficaz. E isso, o governo não percebe que se ele fizer esse investimento na base, como a gente estava falando antes, isso aí vai gerar muitos frutos. Só que qual é o problema de tudo isso? Eu vou te falar qual que é o problema. O problema é que qualquer investimento em ciência, ele é um negócio de longo prazo, médio e longo prazo. E médio e longo prazo, para o sistema que a gente tem político, ele não funciona, porque os caras são imediatistas. O cara quer que daqui 4 anos ele seja reeleito. Só que 4 anos, às vezes, para um investimento científico, por exemplo, para a gente colocar um satélite, você falou de violência. Se a gente coloca um satélite hoje, um radar, por exemplo, a gente identifica exatamente aonde tem traficante, aonde que tem grupo mexendo roubando caminhão, por exemplo, roubo de carga no Brasil. A gente conseguiria fazer tudo isso via satélite. Eu concordo da importância. É um negócio que demoraria. Demoraria Sim. talvez 10 anos para a gente ter. E nenhum governo quer isso. Não é o porque interesse. o governo ele não quer que depois entre o outro e saia com os louros do que ele começou. Sim. Então esse que é o grande problema. Por isso que eu falo que o Brasil, ele odeia mesmo. Porque isso é um ódio, cara. Isso para mim é um ódio, entendeu? Na minha visão, eu concordo de tudo que você falou quanto à importância da ciência. Com certeza ela pode Que ajudar debate é em esse? muitos fatores. Porém, isso não é uma questão de ódio. Porque quando você vincula um sentimento nisso, você pode acabar gerando muito mais conflito em questão da polarização, etc. Porque se você for analisar, por exemplo, o Brasil ele não prioriza a ciência, o que pode ser um erro por tudo isso que você falou. Mas você não priorizar não significa que você que você odeie. Ou às vezes, por exemplo, vou dar o exemplo de um pai que ele tá preocupado em trabalho, várias questões para pagar a conta, às vezes ele não consegue dar tempo de qualidade pro seu filho. Ele não tá priorizando o filho. Mas a pergunta que eu não quero calar, isso é só nesse atual governo? Que a situação é complicada, a situação é difícil, ninguém tá negando isso aqui não. Mas é só nesse atual governo? É só? Se você quiser entrar na questão da polarização ou de espectro político, alguma coisa assim, na história do Brasil, o Brasil teve pouquíssimos governantes de esquerda. E o mais à esquerda que a gente teve foi o João Goulart, que governou pouquíssimo tempo como presidente mesmo, com poderes de presidente, de 63 a 64. Fora isso, você teve pouquíssimos. A maior parte, a maioria esmagadora dos presidentes do Brasil são de direita. Isso porque a gente não está contando o império. Aquela treta entre liberais e conservadores, não era esquerda, não tinha. Sabe, você tinha influências liberais e tal.
Então, o Brasil não investe, mas desde lá atrás. Ah, mas o Dom Pedro II amava a ciência. Para quem? Para a elite. Amava para a elite. Enquanto isso, você tinha escravização no Brasil. Sacou? Significa que ele odeia o filho dele. Sim, nesse ponto aí você tem razão. Então Mas não é ódio. Mas o ódio, né, no sentido de você não buscar o interesse. A gente falou, né, e eu falei aqui, o problema nunca é dinheiro, cara, entendeu? Porque se Sim. o problema fosse dinheiro, tudo bem. Até acho que não teria esse, nós temos Usa um mal problema, o dinheiro que nós tem. temos um problema de dinheiro aqui, não vamos fazer isso, mas o problema não é esse, o problema é falta de interesse mesmo. Então você tem um desinteresse total pela ciência. A falta de interesse não é um só ódio, na cara. ciência. Prazer, tudo bom? Fala, Sergião. Joia? Sou seu fã pra caramba. Qual o seu cara. nome? Rafael. O que tá Boa, fazendo Rafael, aí, vai lá. pô? Bom, vamos lá. Eu vou ter que Eu sei. Daqui a pouco eu falo. Vambora. divergir de você, discordar de você. No seguinte âmbito. Existe sim um investimento, né, do nosso país na ciência e um gosto pela ciência. Porém, em contraponto, quem não gosta é a população. A população prefere o quê? Pão e circo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você está tornando a questão rasa. E rasa demais. Aqui você tá. Eu lembro de uma frase que se falava lá nos anos 2000 e tanto. Ainda se fala, né? O Brasil não vai para frente por causa desse Big Brother aí. Ah, então é por isso. Primeiro, qual que é o conceito? O que é ir para frente? O que significa ir para frente? Atender a elite, atender a população. O que é ir para frente? Tá? É isso que a gente tem que pensar. E aí, quando você fala assim, não, é o povo que não gosta, porque você tem investimento, o problema é o povo. E o acesso, cara? E a igualdade de oportunidades, cara? Sabe? É isso, mas não é o povo que odeia. Aí você já tá falando assim, porque lá na minha rua, um exemplo da sua rua. Vamos ver. Então, Mas aí que tá, por que a população não gosta? Porque será que não falta igual a gente estava falando aqui, um investimento na base? A população não gosta porque ela não veio com essa É o cultura acesso. da ciência. eu É o vou dar um acesso? exemplo para você que Tá. sim, Vai lá. investe, porém a população não gosta, mas que tem gente que gosta. Marcos Pontes. Aí você fudeu tudo. Aí você fudeu a bicicleta, cara. Marcos Pontes é o grande exemplo do cara que gosta de ciência. Peraí. Calma. Ele foi um exemplo nosso de que sim, dá para você gostar de ciência, dá para você gostar de astronomia, tudo isso. É uma questão aqui. Ele tá dando o exemplo do Marcos Pontes assim na vida. Ele gosta de ciência. Mas vou só explicar uma coisa para vocês. Não dá para usar o exemplo do Marcos Pontes. Ele ama ciência, primeiro astronauta brasileiro, foi para a estação espacial, foi para o espaço. No entanto, sentou na cadeira ministerial de um governo negacionista. E ficou aqui, quieto. Ficou quieto durante 4 anos de governo Bolsonaro. Não teve a cabeça cortada, ficou quieto. Né? Depois foi eleito para cargo parlamentar de partido negacionista. Deixa eu ver aqui qual que é o partido do Marcos Pontes. Quer ver? Acho que é a União Brasil. Mas vamos confirmar. Vamos lá. O cara é do PL, cara. O cara é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Então, assim, ministro da Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro. Durante a pandemia, onde o Bolsonaro tentou enfiar medicamento na nossa goela para não ter que vacinar. Tentou enfiar cloroquina, ivermectina na nossa goela para não ter que vacinar. Até acabar o mandato dele, ele estava tentando fazer isso. No início da pandemia, lá em 2020. O mandato dele começa em 2019. Do início da pandemia de 2020 até dezembro de 2022. Até 1º de janeiro de 2023. Ele tentou enfiar isso na gente. E o Marcos Pontes? Ele ama ciência, né? Ele ama ciência. Foi para a estação espacial. Não ia falar foi para a Lua, ele foi para o espaço. Ama ciência. Ficou aqui. E depois entrou no partido. Ele era do União Brasil. Depois entrou até 2022, entrou no partido do Bolsonaro. Então ele ama ciência. Participou de reuniões ministeriais onde o Bolsonaro deu chilique. Tentando fazer os seus ministros convencerem a população de engolir ivermectina, tratamento precoce. Então, que grande cara que gosta de ciência, né? Ou seja, o que a gente está vendo aqui nesse caso, e aí eu já vou adiantar minha opinião. Esse debate que são 26 negacionistas contra um cientista é o caralho. Isso aqui são 27 negacionistas debatendo.
Porque o Sérgio Sacani, olha aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, importante. Eu já vou abrir esse espaço aqui para falar. Ele ama ciência, que seja a ciência da área dele. Sérgio Sacani odeia a ciência que não seja da área dele. Odeia a ciência que não seja da área dele. Não reconhece ciências humanas. Participa. Já falei para vocês, torta tudo raso, qualquer análise social rasa. Participou lá é amigo do pessoal e participou lá do pessoal lá do Brasil Paralelo. Ó, vamos só falar uma coisa. Isso aqui já há um tempo, ele já tentou se explicar sobre isso. Não vou ficar entrando nesse assunto. O Brasil Paralelo promove fake news de história. Inclusive, questões de vários momentos da história brasileira, sobre a ditadura militar de 64, que para eles foi que revolução. Sobre a questão da Idade Média, ignora os avanços científicos por parte do islamismo, dos reinos e impérios islâmicos durante a Idade Média, que estavam, assim, em relação a determinados locais da Europa, estavam anos-luz à frente. Você já tinha universidades, a Universidade de Tombuctu, você já tinha várias universidades. Ah, mas não foi ele que falou, não foi o Sacani, foi o Brasil Paralelo. Mas quando você senta na mesa com os caras desse, você tá tipo assim, pode falar o que você quiser, sacou? Então assim, aqui eu vejo um debate de 27 negacionistas, né, de 26 negacionistas com um cientista em uma área específica, mas que é negacionista na maior parte das outras áreas científicas. Sabe, verdade seja dita. Fora do pessoal querer. O pessoal quer outras coisas. Então, colocar que eu acho que o país é que não tem um investimento igual lá fora. Mas deve ter sim, porém a população aqui fora prefere outra coisa. Não tem, então, mas não é que a Como é que é outra coisa? A população não é que a população prefere, cara. A população ela é levada por eles, entendeu? Porque os caras preferem. Dito isso tudo que eu falei, e levando em consideração aqui, eu acho que o Sacani, quando ele fala, eu entendo o que ele diz quando o Brasil odeia a ciência. Ele não está falando de um governo específico. E ele está falando que a ciência tem que ser estudada na base e tal. Ok, concordo, tá? Então, vamos lá. Querem investir em coisa imediatista, muitas vezes populista, entendeu? Porque o cara quer se reeleger daqui 4 anos. Sérgio, a população aqui fora, ela entra no Instagram e gosta de ver a Virgínia, não é o governo, é ela. Sim, cara, mas aí que tá, mas tá Em faltando vez de ver o quê? seus vídeos, por exemplo. É a cultura, mas por isso que eu falo que é a base. Não é o governo. É a base. Porque se o governo chega e fala assim, ó, galera, é o seguinte, eu vou ter que gastar 400 milhões de dólares para fazer um sistema de GPS. Vão falar que ele tá jogando dinheiro fora. Vão falar que, ó, por que você está investindo essa grana toda se tem gente morrendo de fome? Porque eu quero, entendeu? Mas por que isso? Porque não tem a base. Como a gente falou, é importante a base. Se a gente investir na base educacional e fazer essa criança crescer com essa cultura, depois ela vai acessar o Instagram certo, entendeu? Ela vai querer procurar satélite, ela vai querer participar de lançamento de foguete. E deixa eu falar uma coisa. As pessoas têm direito a entretenimento, tá? Uma coisa não pode excluir a outra. Porque assim, a gente tem esse negócio também do 0880, né? Não, tem que ver vídeo de ciência. Mas pode ter entretenimento, porra. Eu jogo videogame aqui, ó. Sabe, eu trabalho não diretamente com ciência, mas meu trabalho como história, filosofia e sociologia, eu preciso estar de acordo com a historiografia, sabe? Com a ciência, tá? Mas na hora vaga aqui, eu tô jogando meu videogame, tô fazendo o que eu quiser, passeando com meus cachorros. Eu tenho direito a entretenimento. Uma coisa não exclui a outra. Eu no Ela colégio, vai querer fazer Sérgio, lançamento eu de no foguete. colégio, vou te dar um exemplo meu quando criança. Vai lá. Eu fiz uma maquete do sistema solar, o professor Todo pediu mundo pra fez. fazer essa maquete. Todo mundo fez. Poucos alunos na sala, né, se dedicaram a esse trabalho. A grande maioria gostava do quê? Educação física, jogar bola. Então, Mas é a assim, cultura. o governo... E qual que é o tava lá, problema professor disso? de geografia, senteu, ele colocou lá. Educação física, você tá trabalhando com o teu corpo, cara. Sabe? Eu concordo que às vezes você tem aulas de educação física que são difíceis, que são complicadas, porque às vezes fica só lá no futebol e tal. Mas aí você não tem que cobrar o gosto da pessoa. Você tem que cobrar o investimento que você tem da educação para a educação física. Eu lembro muito bem quando eu era professor de escola pública aqui em Belo Horizonte, eu lembro da professora de educação física que todos os alunos queriam lá futebol, e ela queria dar mais outras coisas, queria dar fundamento de vôlei, trabalhar com o corpo, sabe? E ela não conseguia porque não tinha nem bola, não tinha espaço para isso, a quadra era toda esburacada, cara. Vocês acham que os estudantes iam querer ter aquela... Professor de geografia para ensinar pra gente. A maioria queria o quê? O futebol. Então eu acho até que o governo, não tô falando que o governo aqui
essa maravilha toda. A gente sabe que não é, mas acho que o mínimo chega a fazer. Porém, a população não quer saber, Cara, eu acho que não faz nem o mínimo. Vou pegar o seu exemplo de futebol. Quando o Brasil foi campeão do mundo, o Brasil foi recebido pelo presidente. Até o Vampeta deu a famosa cambalhota lá. Sim. Quando o Nicoleles fez uma das coisas mais importantes para a ciência recente no Brasil, que foi fazer o cara chutar a bola ali, a TV preferiu transmitir o ônibus do Brasil saindo da concentração e colocar o cara chutando a bola pequenininho no canto. E o Nicoleles nunca foi recebido lá pelos caras. Mas aí TV não é governo, né, Sérgio? Não, TV é mas a eu tô TV, falando, TV mas aí eu não tô é falando do estatal. governo. Por que o governo não recebeu o Nicoleles lá? Falou, cara, esse cara aqui fez um negócio muito foda durante a Copa no Brasil. Ele fez um paraplégico dar um chute numa bola, cara. Sim. Tanto que o Nicoleles... Você quer a diferença? Coisa muito importante. Eu entendo o que ele fala sobre o Brasil odeia ciência. Ele não tá falando. Ele fala, deixou claro que é uma questão de Estado e não de governo. Então ele traz lá para trás. É a mesma coisa quando eu falo de educação, não é um governo X ou Y, é uma questão de Estado, é uma questão de formação do Brasil. O Brasil não investe em educação, ou não investe em educação popular, não investe em educação para a população. Certo? Você tem, historicamente, o investimento de educação para as elites. Tá? Eu entendo isso. O único questionamento que eu faço com o Sacani é, quando ele fala isso, ele também odeia ciência porque ele nega ciências humanas e outras ciências também. É só isso. É só isso. Tá? É isso. Não é que ele nega, é que ele torna tudo raso. Torna tudo raso.